Já pensou acordar um dia e quando olhar para fora da sua casa ver zumbis caminhando na rua? Ou acordar um dia e ver que nada eletrônico está funcionando? Acontece que o assunto apocalipse é um daqueles que nos causa um certo pânico e ao mesmo tempo fascínio. Isso porque imaginar uma situação que abale todas as estruturas sociais que nos protegem e nos coloque à prova real com outras pessoas ou com nós mesmos é algo interessante até. Seja bem-vindo ao Reprodução Remanescente e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre 5 tipos de apocalipses presentes na cultura de reprodução. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar suas sugestões de vídeos aqui nos comentários. Acredite ou não, mas é dessa forma que você incentiva e ajuda a Reprodução Remanescente a crescer, beleza? Então sem mais delongas, vambora! Um apocalipse retrata normalmente uma futura finalidade para a humanidade, termo que está diretamente ligado com a religião, e nos diz que para todo início existe um fim, ou seja, se a humanidade veio, ela terá que ir de algum jeito, sendo o apocalipse a vinda de um fim instantâneo, ou, como é retratado, um fim gradual. Muitas obras literárias flertaram com esse poder acima de nós, principalmente obras que envolvem o horror. Podemos citar H.P. Lovecraft, por exemplo, e o gigantesco e incompreensível universo de Cthulhu e o horror cósmico, junto com a espera de fim próximo e uma sensação de não estarmos totalmente seguros. Logo, outros meios de reprodução também não ficariam de fora. Se muitas obras literárias trouxeram e flertaram com esse tipo de assunto, logo outros meios de reprodução também não ficariam de fora. O cinema, os filmes e posteriormente as séries e jogos nos trariam de forma imersiva obras com essa temática, abordando, claro, diferentes formas de como acabar com a humanidade. Criatividade para isso não faltou. E com isso também surgiu os diferentes tipos de apocalipse na cultura de reprodução, como eu já disse. Então eu irei listar aqui 5 apocalipses presentes nesses meios. E a ordem precedência foi escolhida com base na minha opinião. E já adianto que o que está em quinto lugar é, na minha opinião, o mais louco de todos. Bem, para iniciarmos, antes precisamos nos fazer algumas perguntas. Por exemplo, como um apocalipse aconteceria? Qual seria o efeito dele? E qual seria a nossa maior preocupação no meio dele? Ou seja, temos que nos imaginar no meio desses apocalipses aqui citados, beleza? Começando, é claro, pelos nossos queridos zumbis, os seres que estão literalmente mais presentes em quase todos os meios de nossa cultura. Como já conhecemos, mais ou menos, um apocalipse zumbi pode começar sempre com um vírus ou maldição. Porém, o vírus sempre é o causador responsável, fazendo uma modificação no cérebro do infectado, levando o cérebro a um reboot total, que seria uma espécie de reinicialização. Depois que o cérebro reinicia, tudo que o indivíduo teria seria suas necessidades básicas, ignorando quase de imediato outros fatores, como dor, cansaço, fadiga, saciedade e outros elementos que servem como gatilhos de segurança a nós mesmos. A forma que um vírus zumbi se prolifera pode ser tanto de forma natural como de forma artificial, ou seja, criado em laboratório, mas que sempre sai de controle, já dizia a Umbrella, né? E claro que o resultado disso será hordas e hordas de mortos-vivos movidos pelas necessidades mais primitivas e perigosas do ser humano. Um outro efeito seria a necessidade hostil dos sobreviventes. Como quase em todos os apocalipses presentes, se a sociedade cai, tudo volta ao original, ou seja, a luta pela sobrevivência também. Basicamente, a maior preocupação dos sobreviventes seria criar mecanismos para se manterem longe das hordas de mortos-vivos, além de criar defesas e formas de serem autossuficientes contra grupos hostis de outros sobreviventes. Partindo para o segundo lugar, os aliens. As maiores visitas que temos sobre aliens, pelo menos na cultura, nunca foram muito amigáveis, levando em consideração que toda visita será realmente hostil. Visitas aliens com base em hostilidade têm 2 finalidades. A primeira é o ataque por conquista, ou seja, seres de outros planetas vêm à nossa porta simplesmente por expansão, com impérios e onde encontro a outros impérios. A segunda finalidade é a busca até o último grão ou gota utilizável de recursos naturais. No primeiro caso, não teríamos que nos preocupar tanto, já que a finalidade inicial dos visitantes estaria clara,
Então todas as armas terráqueas, todas as nações estariam apontadas diretamente para os céus contra os invasores safados. Ou seja, toda a raça humana teria uma motivação para uma luta. Dependendo do tipo de civilização, claro, que estaria tentando nos conquistar, seria algo difícil. Mas se todos estariam com as atenções voltadas para os céus, teríamos uma chance muito boa. Teríamos uma motivação. Já no segundo caso, se os visitantes tivessem uma tecnologia extremamente incrível para coletar todos os recursos naturais da Terra, nos mostra que suas defesas seriam impecáveis. Logo, só nos restariam aguardar que todo o recurso fosse esgotado. Nossa maior preocupação seria encontrar formas de ataques eficientes contra os invasores, priorizando isso logo no início da chegada. Porém, se nada desse certo, nossa maior preocupação seria encontrar meios de sobreviver em uma terra desolada de recursos. Bem, no terceiro e no quarto lugar, temos os que mais se aproximam de nossa realidade, ficando aqui no terceiro lugar o apocalipse nuclear. Já retratados em diversas obras incríveis e também em realidades quase vívidas, as únicas formas presentes de um apocalipse desse nível acontecer seria por meio de explosão de reatores nucleares e bombas atômicas. Na primeira forma, não teríamos algo no nível metrô ou Fallout, por exemplo, mas teríamos sérios danos em regiões próximas das explosões e provavelmente algumas sequelas em alguns lugares do mundo, a não ser que todos os reatores explodissem ao mesmo tempo. Aí sim, acabaria com o mundo. Já no segundo caso, pela quantidade de países e bombas que temos, poderiam chegar no nível de deixar a Terra como se fosse um gigantesco deserto, sim, trazendo talvez baratas gigantes. O efeito de tal catástrofe se resume em grandes porções de terras inférteis e grande concentração de radioatividade. Nossas maiores preocupações seriam imediatamente com proteção inicial contra as explosões. Digamos que conseguíssemos passar ileso. Teríamos ainda que nos preocupar com a proteção da radiação, formas de plantar e colher sem contaminar os alimentos. Depois da primeira fase, teríamos que nos preocupar com a organização de um sistema pós-apocalipse. E depois, os conflitos com outros sobreviventes. Seria várias etapas, e seria cada um por si. E como eu disse que o quarto lugar também está mais próximo de nós, temos a inteligência artificial, ou revolta das máquinas, ou ataque digital, ou Matrix, que também é tratado diversas vezes em obras incríveis. O apocalipse envolvendo a inteligência artificial nada mais é do que as máquinas e algoritmos se revoltando contra a humanidade e iniciando conflito direto e indireto para tentar tomar seu lugar na soberania do mundo. O ataque partindo da inteligência artificial muitas vezes nos é retratado de maneira extremamente visceral. O problema é que talvez o ataque não se torne, pelo menos no primeiro momento, algo fácil de identificar, pois as máquinas poderiam estar aptas a primeiro tentar controlar e conter os humanos, do que propriamente entrar em conflito de frente, pois trabalhar de forma estratégica e silenciosa faz mais estrago do que anunciar um ataque, que provavelmente atiçaria toda a ira da humanidade e tornaria o combate mais dificultuoso. Lutar com 7 bilhões de pessoas não parece algo muito fácil, né? O efeito inicial seria a grande perda de dados e recursos em redes online, e provavelmente ataques militares feitos também pelas máquinas. Nossa maior preocupação seria basicamente de combate. Precisaríamos encontrar outros meios fora da internet e dos meios eletrônicos. Também teríamos que lidar com questionamentos sociais e existenciais do porquê chegamos aonde chegamos. Isso nos traria uma grande angústia coletiva. Se as máquinas ganhassem, a segunda preocupação das ondas de sobreviventes seriam se manter escondidos e, caso tivesse a motivação, tentar trabalhar em um plano para tomar de novo o controle do mundo, o que até esse nível eu acharia difícil, tá? Vacuum cleaner appearing emotional. I did not murder him. E no glorioso quinto lugar, eu coloquei o que eu particularmente acho menos pior e também o mais foda, que é o apocalipse por pulso eletromagnético. E eu vou explicar por que eu acho foda. Esse apocalipse basicamente consiste em desligar toda a Terra, causado por uma explosão magnética solar ou pelos próprios pulsos terrestres, naturais ou artificiais.
O que aconteceria de imediato, da noite para o dia, seria que o mundo voltaria quase que instantaneamente à Idade Média, como se fosse um reboot global. Nada de armas tecnológicas, nada de fábricas ou internet. Nossas cidades teriam que ser reconstruídas com gigantescas muralhas. As armas de cerco voltariam com força total. Os exércitos marchariam por dias e meses. As grandes navegações e novas expedições para o redescobrimento do mundo ganhariam força. Com isso também a pirataria clássica. Esses e alguns outros motivos é que fazem, na minha opinião, esse ser o menos pior de todos. Pois tudo o que aconteceria seria um regresso a tempos antigos e que não necessariamente demoraria a voltar para os tempos modernos, pois teríamos todo o conhecimento preciso para darmos passos mais rápidos de volta à atualidade. Talvez um século ou quem sabe meio século para isso. A onda inicial de problemas seriam as crises por conta da queda das leis e do Estado. De início teríamos uma anarquia, até a reorganização de forças que trouxessem leis e ordem de novo. Combates por território voltariam com forças. Casas, famílias e impérios voltariam a disputar as terras. Nossa maior preocupação inicial seria manter a segurança e achar grupos com quem nos associaríamos. Teríamos que sobreviver à primeira onda de anarquia e violência e buscar um reequilíbrio na sociedade. Claro que, como não teríamos energia, então teríamos que ir atrás de suprimentos básicos e principalmente água. E também formas de criarmos nossas próprias armas. Se imagine um mundo desligado, cara. Isso deve ser louco. Enfim, e com esse pulso eletromagnético, chega também o pulso do fim do vídeo. Mas eu pergunto a você, o que achou dos apocalipses apresentados aqui? Sendo que são todos presentes na cultura também. Você consegue encontrar facilmente apocalipse zumbis associado a games e alguns filmes, até mesmo série, como The Walking Dead, por exemplo. Se imaginar em um mundo que está prestes a acabar é um exercício interessante, levando em consideração tudo que nós temos atualmente, inclusive a energia. Mas enfim, deixe sua opinião sobre esse assunto aí embaixo. É real, fique à vontade. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre isso, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no Reprodução Remanescente para acompanhar tanto vídeos futuros como vídeos já lançados. Que confesso, não está com uma qualidade tão boa, mas que pretendo melhorar sempre, tá? E outra, deixe também suas sugestões de vídeos ou melhoras aqui pro canal aí nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Fui!